Não existe carreira fácil. Não é fácil. A coragem não é a ausência do medo. Não é. Quantas vezes saí de reunião tremendo? Nós não somos borboletas. Nós não nos transformamos. Porque hoje em dia, rede social, Instagram, é tudo aquela vida de fachada. Uma pressão o tempo todo, né? Uma das maiores agressões ao ser humano é a comparação. Chega uma hora que você tem que pular. Não adianta. Você pode ir levando paralelo, mas tem uma hora que você tem que ter coragem de pular. Sem entrar numa fantasia, né? O sucesso é consequência do trabalho duro. Não é tão assim. Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Ninja Talks. Olha, hoje vai ser um episódio incrível. Meu nome é Edson Cavalcante, eu sou o host aqui. Tenho o prazer de estar aqui todas as semanas com vocês, nesse podcast onde a gente chama convidados ninjas para conversar com vocês. Ninjas nas carreiras, na vida, e na família e um monte de coisa. Tô aqui com a Nicole, né, Nicole? Tudo bem? Tudo bem. Joia? Eu sou a Nicole, sou co-host do Edson. Mas e sabe do de férias, tava de férias, né? Um período aí, voltou, né? Tá tudo bem? Foi pra Salvador, né? Voltei da mesma cor e o pessoal tá tirando sarro de mim até hoje, porque eu voltei branquinha de Salvador. Terra maravilhosa, Salvador, eu gosto muito de lá. Temos também pessoas que participam, né? Que assistem a gente de lá também, né? E olha, gente, eu tô com uma convidada aqui. Nossa, o nome dela é Fernanda. Incrível. Olha, um baita currículo, baita história. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Ela é diretora, especialista em desenvolvimento de times de alta performance. Ela trabalha ali na Neodente. Ela teve uma carreira meteórica, vocês vão entender aqui. Ela já passou por tantas coisas. Ela já jogou profissionalmente, eu acredito eu, com tênis também. Teve uma história muito legal. Ela tem um filho chamado Bernardo, tem 2 anos e é casada também com o Gustavo. E olha, a história dela é muito legal. Fernanda, muito obrigado por ter vindo aqui. Seja bem-vinda. Obrigada a vocês. Queria agradecer muito, tô honrada com esse convite. Imagina. Eu acompanho vocês há tempo já. Que legal. Então, queria trazer esse agradecimento a todos aí do time, a Jéssica, inclusive, que trouxe o contato inicial. Sim. Então, queria agradecer a todos vocês. São profissionais incríveis. Imagina. E acho que esse bate-papo vai ser muito produtivo. Com certeza vai, com certeza. Olha, já temos várias perguntas aqui para ela, Nicole, várias perguntas. Mas assim, até para o pessoal entender um pouquinho desse background que a gente teve aqui com você, conta brevemente a sua história. Você jogou tênis profissional, não é isso? E como é que foi essa transição? Você nasceu em Porto Alegre, se não me engano, né? É isso? Nasci em Porto Alegre. E você está em Curitiba há quanto tempo? Conta um pouquinho dessa história que você contou nos bastidores aqui pra gente brevemente. Sensacional, assim. Eu tive uma história bem interessante. E eu acho que é justamente por isso que eu trouxe esse tema, né? Do desmistificando a carreira meteórica. Porque, às vezes, a gente... traz uma superestimação sobre o que significa uma pessoa que tem uma carreira rápida. Muitas pessoas, inclusive, perguntam no LinkedIn, o que você fez? Me conta um pouquinho o seu segredo, né? E eu acho que o segredo não existe. O segredo é começar cedo, trabalhar duro, né? E aprender a lidar com frustrações logo cedo. Então, a minha história, né, ela pode ser contada de diversos prismas. Eu acho que nesse prisma de carreira, eu vou trazer muito sobre o que eu aprendi em cada etapa da minha vida, né? Então, por exemplo, né, iniciei muito cedo jogando tênis. Joguei tênis profissional, fazia torneios de tênis desde os 11 anos. Trazia, né, um pouquinho aquele retorno financeiro, cada torneio que ganhava, mas... perdi muito mais que ganhei. Eu acho que esse é o ponto mais interessante, né? A gente aprende a lidar com a perda. E quando ganha, aprende a lidar com o ganhar também. O ganhar, ele não é eu superior, o outro inferior. Ele é aquele momento onde a gente respeita o adversário. Respeita totalmente a trajetória do adversário até chegar lá. Então, tive um momento onde tive que escolher se fazia uma faculdade aqui ou se ia para os Estados Unidos, ganhar uma bolsa de estudos para fazer faculdade. Fiz uma faculdade lá, tinha a oportunidade de inclusive, dar aula de tênis. Já que eu sei dar aula, então deixa eu dar um pouquinho de aula pós os treinos para poder atingir o final do mês, né? Então... conseguia fazer o que eu precisava ali com essas aulas. Tive uma oportunidade de voltar para o Brasil e fazer odontologia. Sempre gostei muito de cuidar de pessoas, então, para mim, foi algo muito especial.
também na minha trajetória, durante todo esse tempo, né, da universidade, trabalhei em shopping, né, honro muito hoje quem trabalha, né, assim, no dia a dia do shopping, ele é muito pesado. Exato, a famosa escala 6x1, né? Que tá em discussão hoje em dia, inclusive, também, né? Peguei muita época de Natal, Ano Novo, né? Puxado, né? Até menos, mas o Natal É loucura. é uma loucura. É. Você fica até meia-noite, no outro dia você tem que estar lá. Então, assim, é algo que a gente entende o que significa o trabalho, né? O peso do trabalho, o que significa o tamanho disso. Então, depois disso eu tive uma oportunidade de me especializar, né? Depois da odontologia, me especializei em 2 faculdades, né? 2 especializações, que é a ortodontia e a dentística. A dentística é muito voltada a lentes de contato, harmonização orofacial. E isso me deu uma bagagem muito bacana na odontologia. Mas a vida precisava continuar. Então, eu me lembro que o meu primeiro emprego, eu até trouxe um pouquinho aqui no início, né? Eu imprimi literalmente 50 currículos e saí batendo de porta em porta, vendo quem que precisava de algum dentista. Então, Foi que ano isso, mais ou menos? Você lembra? Olha, foi em 2015, 16? 16. Você tinha quantos anos na época? Tinha 21, talvez? 20, 21. Legal. 10 anos atrás. 10 anos atrás. E aí você imprimiu literalmente 500 currículos e foi distribuindo... 50. 50, perdão. 50 currículos, perdão. E foi indo. Na época eu tinha impressora em casa, assim, eu botei 50, né? E vamos lá. E fui indo, no final do dia, tinha a primeira pessoa que me ligou, olha, tô precisando de alguém, né? Que legal. A pessoa depois, né? E aí era uma forma de pagamento, né? De 50% que a gente tem. E aí depois a secretária... saiu do local, eu falei, então, deixa eu assumir esse local, deixa eu ser sua secretária nesse momento que você tá, e eu, né, a hora que eu atender, eu atendo, depois eu sou sua secretária. Então, várias vezes, assim, encontrando essas oportunidades e fazia de tudo, esterilização, limpeza do chão, tudo que precisava, eu tava lá, né. Tive uma oportunidade em que, né, um dos nossos melhores amigos hoje, né, padrinhos de casamento. Então, olha que legal, né, a oportunidade, ela acaba nos trazendo pessoas muito queridas na nossa vida. Mas falaram, olha, eu preciso de uma odontopediatra, né, e eu falei, uma ortodontia, dentística, bom, vamos lá, né. Então, atendia muito crianças, né? Hoje tenho uma facilidade em trabalhar com as crianças. Legal. E isso foi muito em virtude dessa minha escolha, né? De tudo bem. Quis ter a minha clínica própria, então tive minha clínica própria. Adorava ligar para os planos, então vamos fazer um monte de plano. Então, vamos lá, né? Então, ligava... E aí, eu comecei a descobrir que eu gostava muito mais da parte burocrática, da parte... Do back-office. Do back-office. Interessante. Da parte em que eu estava lá no computador buscando os convênios, tal, parcerias. Oportunidades. As oportunidades. E aí, de certa forma, num momento ali específico, meu marido me trouxe, mas você não acha que a carreira business não pode fazer mais sentido para o seu perfil ali, que você é para Frentex? Vamos ver isso. Eu realmente encontrei essa oportunidade no Neodente. E, assim, eu sou eternamente grata a Neodente. Eu sou apaixonada. Sabe quando você encontra uma paixão na vida? Para mim, a paixão é a Neodente. Claro, meu filho, né? Minha vida. Sim, claro. Mas uma outra paixão minha é a Neodente. Eu tenho... paixão profissional, né? Paixão profissional. E eu acho que eu nunca me encontrei tanto na vida... como eu me encontrei, inclusive no tênis, né? Quantas vezes eu perdi? A minha altura, né? Eu estou sentada aqui hoje. Mas, assim, minha altura, ela é pequena. Assim, eu não sou uma pessoa alta. O tênis, você tem muita vantagem quando você é alto. Né? O saque... Envergadura também e tal, né? Dali pra, né? É físico. De cima para baixo, o saque, ele funciona. Eu tinha que fazer uma curvatura para que o saque fosse eficiente. Então, eu acho que existe uma questão de ser boa, o talento, ou de se encontrar naquilo que você
De trabalhar com o que legal. você gosta, né? Sim. Gosto. E hoje na Neodante você até comentou nos bastidores, né? Você tem 14 pessoas hoje sob você, é isso? Isso, exatamente. E a sua operação, você é diretora lá, né? São, E com diversos países também, não é isso? Bem interessante. são, O que você faz lá hoje? são 97 países, né, que nós trabalhamos, nós desenvolvemos o produto, então eu sou diretora de produto, que significa pegar a ideia do cliente, olhar para a necessidade do cliente real, desenvolver isso internamente. Eu sou também eternamente grata ao Dr. Girinho, que hoje, né, é um dos grandes gênios da companhia, que desenvolve os produtos junto conosco, né, que faz todas as ideias e que a gente consegue tangibilizar tudo isso e pôr no mercado. Que legal. Então, acho que esse é o grande né, desafio. A gente hoje é responsável por todas as frentes, do início até o fim do desenvolvimento do produto. Né? Ideia, regulatórios, testes, toda a parte de submissão, e aí a gente leva pro mercado com um launch pack, que significa materiais, vídeos, todos esses pacotes que a região precisa receber de forma única, né, para tangibilizar localmente também, né? Que legal. E falando até dessa questão, né, de ter uma carreira meteórica, uma carreira rápida, né? Porque você tem 33 anos, não é isso? 30. E diretora, grande prestígio, uma baita empresa, inclusive, também. Dá pra ver até o amor que você tem pela empresa, muito legal. E assim, o que você daria de dica? Como é que as pessoas conseguem chegar rápido, mas com consistência, né? Não é só chegar, é se manter também, senão vira voo de galinha, né? Como dizem. Ou seja, como é que você conseguiu e dica que você dá para chegar, né? Crescer, galgar na carreira profissional, para quem tá ouvindo a gente aqui. Legal, muito legal. Essa pergunta é sensacional, Edson. Vejam, ouvintes, né? Que vocês estão no carro, talvez, vocês estão em casa, vocês estão lavando uma louça, o que vocês estiverem fazendo aí. Imaginem comigo uma curvatura, né? Uma curva exponencial, bem grande num gráfico. O que vocês fazem para sustentar? Qual é a forma que vocês preenchem isso? Então, qualquer curva que ela é exponencial, ela precisa ser preenchida de alguma forma, né? Então, existe uma bagagem que a gente precisa, né, de alguma forma, sustentar, né? Então, acho que primeiro ponto que eu traria a todos é a comparação. A comparação a outras curvas exponenciais. A comparação, ela segundo a mentoria integrativa relacional que eu faço, né? Eu faço um trabalho de coaching com a Macu de Almeida e a Carolina Schmitz, que é minha analista, inclusive, né? Eu faço um trabalho longo, de muitos anos. E ela traz, assim, uma das maiores agressões ao ser humano é a comparação. A gente se comparar com a vida do outro. E fazendo uma pequena analogia aqui, um pequeno exercício entre nós, né? Vamos parar para pensar alguma figura parental que nós tivemos, independente se é mãe, pai, ou uma figura de apoio que nós tivemos no passado. Qual é o nome deles? É diferente do meu, do seu, né? Do Edson, né? Já é diferente. Qual é a figura de avós? Já é diferente também. Quantas escolhas nós fazemos por dia? Quantas escolhas eles faziam por dia? Quantas escolhas nossos pais faziam por dia? Já no nosso nascimento, ele já é diferente, infinitas vezes diferente. Nascemos em momentos diferentes, nascemos em lugares diferentes, nascemos em culturas diferentes, nascemos em diversas variedades que é impossível mensurar. Então, já do nascimento, a gente já tem uma incompatibilidade de comparação mesmo. As nossas histórias já são diferentes. E eu acredito que esse é o grande ponto. A comparação, ela é uma das maiores dificuldades que nós temos. Inclusive hoje, né? Hoje em dia, talvez antigamente não fosse tão difundido. Hoje em dia, a gente olha no LinkedIn, opa, que pessoa que cresceu rápido. Por que eu não cresci tão rápido? Opa, que pessoa que vive totalmente feliz. Como assim ela vive feliz da vida com tudo isso que ela tem que fazer? Né? E a gente tem uma tendência natural e humana de dizer, mas o que eu... Né? De se questionar, mas será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o melhor que eu podia? E eu acho que o recado aqui sim,
estamos todos fazendo o melhor que nós podemos. E sim, estamos todos enfrentando desafios. Ninguém, eu acredito, minha percepção, ninguém acorda querendo não dar o melhor de si. Todos acordamos querendo, deixa eu dar o melhor de mim, deixa eu fazer uma coisa legal. Vamos ver o que a gente pode fazer diferente nessa reunião. Legal. Então, eu acho que é muito sobre... Essa comparação ali. Engraçado que você vem do esporte, e esporte é comparação. Total. Não é? É exposição. É competitivo o tempo todo, né? Toda hora comparação, você é exposição, é pódio, você ganha ou não ganha, você tem 3 chances de repente ali, ser o primeiro, segundo, terceiro. Depois disso você tá em quarto, e meu quarto não aparece em lugar nenhum, né? Basicamente. E como é que você teve essa questão dessa comparação hoje? Porque ao mesmo tempo que eu vejo que comparar é uma coisa ruim, também é um ponto de referência, uma coisa boa. Com certeza. Não é? Então você está falando da comparação mais externa, mais interna, não entendi bem. Eu acho que assim, primeiro, né, se você descobrir como não se comparar com outro, me avise, né? Acho que esse é um bom ponto, né? Acho que a gente tem que entender. Mas eu acredito que justamente a comparação, não sendo em ponto de referência, porque a referência ela é muito focada em sonhos, objetivos e aonde você almeja chegar. A comparação é focada no detrator, no ponto onde, eu não sou o suficiente, ou eu tenho a síndrome do impostor, ou eu devia ter feito antes, né? Vamos tangibilizar, trazer para a terra, né? Uma reunião onde a gente participou e viu que a gente devia ter se preparado melhor. Poxa, volta para casa doído, mas eu devia ter me preparado, porque eu devia ter pensado melhor nisso. Eu acho que o ponto não é detrator, mas justamente, daqui para frente, como que eu posso desenvolver? O que eu posso fazer de melhor? Como que eu posso crescer a partir desse aprendizado? Entendi. Legal, mas legal. De se comparar o outro como referência positiva e não como referência negativa. Sim, sim. Mas também é uma parte muito, que acho que é o primeiro passo que você está colocando aqui, né? Para a pessoa não se comparar tanto com os outros, né? Para ter essa carreira. Mas ao mesmo tempo, como é que a pessoa faz na prática? Porque igual você comentou, né? É bem difícil, porque hoje em dia, rede social, Instagram, é tudo aquela vida de fachada. Uma pressão o tempo todo, né? É aquela vida de fachada que muita gente tem. Às vezes aquela história, a pessoa tá postando coisas maravilhosas, mas na prática, não é. Na prática, como é que a pessoa não se compara hoje em dia? Na prática é muito difícil. Assim, na minha percepção é difícil. A gente é bombardeado de informações e de pessoas que estão sendo extremamente bem-sucedidas e super felizes o tempo inteiro, não tem criança chorando no carro, né? Trazendo um parênteses. Esses tempos, cheguei no meu trabalho, estacionei o carro e meu filho estava no carro atrás e eu falei, esqueci de deixar meu filho no carro, né? Então, assim, no carro não, no trabalho. Uhum. Então, o ponto é que a gente tá tão bombardeado de informações e a gente a vida, ela acontece. A gente se esquece das coisas. Esquece de levar o filho na escola, esquece de... Tá no clique, né? Tá no clique, é natural. A gente vai pro que é comum, né? Pro que é natural do nosso corpo. Mas a proposta aqui é que a gente volte sempre pro nosso jardim. O que o nosso jardim precisa? O que a gente precisa regar? Deixa eu olhar pro que eu preciso. Se a gente tá olhando pro do lado, provavelmente alguma coisa dentro de nós precisa ser alterada. A gente precisa olhar para onde que eu posso fazer isso melhor, onde que eu posso desenvolver mais esse ponto. Esquecer um pouquinho do outro, deixar um pouquinho ele... E não quer dizer que o outro é menos. De novo, ele é tão importante quanto, mas ele não cabe a nós nesse momento. Nós não temos controle sobre as decisões dos outros, ou sobre a vida dos outros, ou sobre todo esse histórico, né, que eu trouxe ali, do que o outro viveu. Mas a gente tem sobre o que a gente viveu. Então, de repente, vamos olhar para isso, vamos olhar para o que... volta um pouquinho. Legal. Né? Então, talvez a gente precise até de pessoas de nossa confiança que nos direcionem se eu estiver dando uma... né? Mas eu me irrito muito com o outro, me irrito no trânsito, se irrita muito com o externo. Quem são as pessoas da nossa confiança hoje que podem nos trazer de volta ao nosso centro e dizer, Então, legal. Então, basicamente, você está dizendo que esse nível 1 aqui, né, para conseguir uma carreira mais
Uma carreira meteórica, no caso, pelo que eu entendi, essa questão da comparação, não se comparar tanto aos outros, mas olhar internamente e transformar essa história, que cada ser humano é único, transformar essa história em um potencial, em uma coisa de valor, né? Como um diferencial. É mais ou menos esse caminho? É totalmente esse caminho. E justamente nos leva ao segundo pilar, né? Ao que todas as pessoas, e essa é a boa notícia para os nossos ouvintes hoje, né? Todas as pessoas nasceram com talentos. Nós temos talentos natos. Concordo. E encontrar esses talentos, ele é muito fundamental. Às vezes a gente se compara, opa, mas eu não tenho esse talento. Mas tudo bem, mas eu tenho outros talentos. Quais são os nossos grandes talentos hoje? O que nós precisamos autoconhecer, trazer lucidez. Lucidez significa dar luz, né? Dar luz aos talentos que nós temos hoje, para que a gente consiga potencializar eles. E como que a pessoa faz para descobrir quais são os talentos dela? Porque hoje eu posso ter um talento e eu nem sei disso. Não, totalmente. E esse é o grande ponto, né? E eu vou dizer assim, aprendi tarde, né? Assim, hoje eu tenho, inclusive, trouxe aqui meu livrinho de caderno de exercício de talentos, né? Por quê? Porque minha mentora foi lá e me botou na mesa e botou assim, agora você vai aprender. Quais são os seus talentos, Fernanda? Né? Porque é difícil a gente saber. Não necessariamente a gente teve um aprendizado, a gente teve uma escola onde a gente... Opa, eu sou boa nisso. Onde a gente é preparado para fazer alguma coisa. Não somos preparados para obedecer. Somos preparados para dizer sim, com certeza, pode deixar, deixa que eu faço. Né? E o que você tem de bom hoje? Muitas vezes a gente tem coisas boas, inclusive, que na percepção da nossa ancestralidade não era muito bem vista. A criatividade, uma estratégia, uma pessoa que é um pouco... no passado falavam rebeldes, que não seguiam as regras, mas tudo bem, era uma pessoa que talvez poderia ser um líder, um grande líder. Então, eu acho que existe uma questão de descobrir os talentos. E como que você descobre isso? Fazendo um exercício aqui entre nós. O que de alguma forma, você foi reconhecido por outras pessoas? Quais aspectos algumas pessoas já trouxeram para vocês? Opa, deixa eu trazer uma validação para você. Você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa estratégica, você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa que sabe racional, que sabe mexer muito bem com Excel. Opa, que legal! Começam os primeiros indícios de talentos. E vou trazer, aqui sendo muito transparente. Recentemente, eu fiz um exercício de trazer para pessoas muito próximas, amigos, colegas de trabalho. Eu fiz essa pergunta: como você me descreveria? E eu fiz isso para 7 pessoas. É idêntico. As palavras são diferentes, mas no final a extração da mensagem é muito próxima. Tá. Legal. Então, só para mim ver se eu entendi, basicamente, fazer uma reflexão para tentar lembrar o que você foi reconhecido, que alguém te elogiou. Isso. Em segundo lugar, perguntar para as pessoas que são próximas a você o que você é bom, como que você me vê. Exatamente. E aí, fazer a ligação para encontrar os pontos ali do que combina, o que não combina, até você encontrar o seu talento. Isso. Exato. E eu até lembro também, enquanto eu estava falando, pesquisei aqui, com o IA, obviamente, claro, né? Hoje a gente usa IA para tudo, ChatGPT, é nosso parceiro. São 9 inteligências, né? Do Gardner, salvo engano, que tem a inteligência linguística, a lógico-matemática, a inteligência espacial, a musical, a corporal sinestésica, a interpessoal, intrapessoal, naturalista e a existencial, né? Então, pesquisem depois aí o nome, acho que é do Gardner, ali vou deixar na descrição aqui para vocês, Howard Gardner, que todo ser humano acaba entrando em uma dessas 9 inteligências, né? Porque acontece bastante também da pessoa achar que ela não tem, mas eu acredito que exatamente o que você comentou, todo ser humano tem um talento. Seja qual for.
todo mundo nasceu com, né? Eu acredito, eu sou cristão, eu acredito muito em Jesus, que sempre disse isso. Todo mundo tem um talento. Aí tem até a parábola dos talentos, aquela coisa que você consegue desenvolver. Claro que tem coisas que você nasce de maneira nata, é um talento ali, só que se ele não é desenvolvido, você perde. E também tem gente que não tem o talento e consegue desenvolver, porque eu acredito fortemente que o talento, quando sem disciplina, perde para uma pessoa que tem a disciplina sem talento, né? Então, e agora o talento com disciplina é outra questão, né? Total. E eu acho que é justamente isso que vocês trouxeram, é o descobrir desse talento. Qual que seria o próximo passo de descobrir meu talento? Tá bom, Fernanda, muitas pessoas dizem que eu sou bom nisso, né? Mas qual que seria o próximo passo? É algo que você faz repetidamente na sua vida? Vamos lá, faça um exercício de novo. Na sua vida, quais foram as grandes conquistas que vocês tiveram? Foi uma carreira, foi uma promoção, foi um filho, foi a família? Nesses aspectos, quais foram os pontos que tiveram uma correlação entre si? O que vocês tiveram de... O que esses pontos tiveram de coincidência? Foi coragem? Foi entusiasmo? Foi um racional? Isso já começa a dar indícios de novo de um próximo talento. Legal. Né? Ou do talento que começa a correlacionar com aquilo que as pessoas enxergam de você. Porque existe uma questão externa do que as pessoas olham para você, mas existe uma questão interna também, né? Quais foram os aspectos que começaram a aparecer repetidamente na sua vida? Então, você começa a pensar, opa, então eu sou uma pessoa corajosa? Então eu sou uma pessoa que é estratégica? Né? Opa, legal. E existe um ponto que a gente faz por paixão. Você faria isso fim de semana? Você organizaria uma gaveta no fim de semana? Quando a pessoa Você faria uma planilha de finanças da sua casa no final de semana sem que isso tivesse nenhum dano emocional a você? Opa, isso é um talento. As pessoas reconhecem. Você faz de forma repetida. E isso é uma paixão. Legal. Isso é algo que é fácil para você. É gostoso, é bom você fazer. Massa. E é basicamente o Ikigai, não é? Isso aí? Exatamente. É o Ikigai, não é? Sensacional. Exato. Que referência boa é essa? É o Ikigai, né? Porque vou deixar até na descrição, a gente pode deixar aqui, que o Ikigai é uma... Não posso dizer uma metodologia, talvez? É um estilo de vida. Um estilo de vida, né? Uhum. Onde tem todas essas questões, eu não lembro de cabeça aqui agora, mas é o que você ama fazer, o que as pessoas pagariam por isso, o que é entrar com a missão de mundo, sua visão e missão interna, né? E é isso você acha que eles sentem. Tem até um livro. Chamado Ikigai, né? Cara, é muito legal isso que você está falando. É muito legal. Tem uma ilha que as pessoas vivem por esse conceito. É? Qual? Eu não vou lembrar de cabeça também, mas tem um lugar... Que vive nesse estilo de vida. Que tem esse estilo de vida, que foi de lá que nasceu esse conceito. Possivelmente oriental. O Ikigai, eu acho que inclusive é oriental, se não me engano. Provavelmente. Legal, muito legal. Então, o curioso que você está trazendo é que para alcançar, então, uma curva exponencial... É muito do que você está trazendo até aqui, então, né? Essa questão de não se comparar, olhar para internamente, achar seus talentos e desenvolver esses talentos também, né? Com disciplina. É muito sobre cresce mais rápido e com mais consistência quem vai de dentro para fora. De dentro para fora. É isso que eu estou entendendo. Totalmente. É uma análise muito interna. E se a gente se compara ou vai baseado a uma outra carreira, a gente inclusive se limita. Se limita por uma carreira que é pautada por outras características, outras histórias, e a gente pode construir a nossa. Então, acho que essa é a boa notícia. Exato. Essa é a boa notícia para todos. Acho que isso é ser o verdadeiro protagonista da história, né? Exato. E como que... Olha, eu acho que eu não tenho esse número de cabeça, acho que não sei nem se tem pesquisa sobre isso, mas acho que é muito difícil uma pessoa nascer... E desde o primeiro ponto de trabalho da vida, seja na escola, alguma coisa, seguir carreira naquilo. Porque tem muito teste, né? Porque às vezes daquilo que você não sabe que tem talento, é descobrindo que você não tem talento, né? Não é? Então, cara, não é? Você vai indo mais pela tentativa do que não fazer, do que fazer. Então, por exemplo, dirigir, exemplo. Tem gente que fala, cara, eu não consigo... A inteligência espacial. Tem gente que não tem inteligência espacial.
Ponto. Então, no seu caso, foi um pouco parecido, porque você veio do esporte e tal, do tênis, que teve muita disciplina, foi para a área da odontologia, uma área técnica, e depois se achou no back-office, mas dentro de uma área técnica, não é isso? Exatamente. Então, a pergunta que fica é, aquela pessoa que está nesse momento, sei lá, 2, 3, 10 anos às vezes, né? Um executivo que está ouvindo aqui a gente. Cara, eu tô nessa área financeira, ou tô na área de marketing, ou tô na área, sei lá qual for. E, cara, não é isso. É sentir que não é isso. Depois dessa conversa aqui, como é que eu faço essa transição como você fez? Eu acho que esse entra exatamente no ponto. E olha, ouvintes, a gente não treinou aqui isso, tá? Sim, aqui aprendizado. É uma sintonia, conversa. a gente está sincronizados, né? A frequência, ela tá bem sintonizada. É justamente a coragem. Acho que seria o próximo pilar. Tá. A coragem de seguir, mesmo sem saber se justamente é isso que é exatamente o que você quer. Às vezes se espera muito. Não, mas é que eu quero lá na frente isso. E se espera muito para chegar lá. Mas a verdade, e assim, colocando uma perspectiva minha, eu não sou especialista na área. A vida é curta. Sim. A gente precisa ser feliz. Um dos meus maiores medos e receios, abrindo bem honestamente com vocês, coisa que eu abro, né, por poucas pessoas, é passar a vida e não ter tido... E acabou, né? Assim, não ter tido aquela... O legado. Né, o legado, ou... E fiz muito e não... Né, trabalhei muito e eu acho que esse é o grande ponto. É trabalhar todos os dias e viver todos os dias com a maior intensidade, com a maior alegria possível. Legal. Né? E a coragem, que eu trago muito, né? Eu acho que o ponto da coragem, ele é bem relativo. Meu querido pai sempre trouxe, né? A coragem não é a ausência do medo. Não é. A gente tem medo. Quantas vezes saí de reunião tremendo? Né? Quantas vezes tremia antes de entrar na reunião? E o ponto é coragem para seguir. Fazendo um paralelo aqui, né? Quando nós estávamos na 5ª série. E o professor trazia... Vamos fazer uma nova tarefa de casa. Qual que era a primeira reação que nós tínhamos? Ah, que droga. Poxa. Mais lição de casa. Mais uma. Né? Vamos trazer esse paralelo para a vida profissional. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Quantas vezes um chefe, um líder diz... mais um trabalho. Poxa, mais uma apresentação de PowerPoint. Mais um, né? Sim, sim. Precisa de muita coragem para dizer, poxa, deixa eu pegar. Claro, vamos fazer. E não só fazer, vamos apresentar, vamos expor a gente de hierarquias que estão mais altas. Sim. E vamos expor o nosso conteúdo interno aos outros. Vamos expor tudo que nós sabemos aqui, porque provavelmente se essa tarefa foi assignada, né? Não sei, assigned, mas direcionada a você, ela provavelmente é porque você foi uma pessoa mais provável de ter sucesso nessa tarefa. Então, que legal, abrace. Vai, o mindset da coragem, o mindset de abraçar, o mindset de querer coisas novas, né? De buscar aquilo que talvez você seja o melhor, mas ainda ninguém sabe que você é. Exato. Mas e quando o profissional passa, por exemplo, 10 anos na área de vendas e descobre que ele é muito bom em marketing, que é uma área que tem semelhança, mas também tem muita particularidade, é uma área um pouco mais técnica, né? E aí ele vai fazer a migração e começa a estudar, se dedica e tudo mais, mas não consegue a primeira oportunidade. Passa meses lá, não consegue entrar na área, não consegue migrar e chega um momento que ele perde a coragem, perde a esperança, acha que nada valeu a pena e tudo mais. Que dica que você dá para esse profissional? Eu trago uma dica, assim, que seria... o passado faz a gente chegar até onde estamos. Mas ele não faz levar a gente adiante. Ele não faz levar a gente onde a gente quer chegar. Se você descobriu mais tarde, que bom que você descobriu. Que você ama o marketing. Então, se qualifique para isso. Né? Vai, busque. E busque pessoas de confiança, Ni, que estão ao seu lado, que querem seu bem e que vão te validar. Não quer dizer aprovação.
A gente não precisa de uma grande aprovação das pessoas. Mas a validação de pessoas que nós confiamos, de que estamos no caminho legal, de que a gente pode melhorar e desenvolver nesse ou nesse aspecto, faz muita diferença. Então, a minha dica seria, busque pessoas de confiança, pergunte quais são os grandes aspectos que você pode se diferenciar e como que você pode se encontrar nesse local que você descobriu que é onde você realmente gosta, que é realmente sua paixão. Legal. Eu vejo também que esse ponto que você está trazendo é muito legal, tudo, tá? Estou me conectando bastante com o seu conteúdo, porque eu tenho empresa, tem 11 anos mais ou menos, né? 2014, quando eu abri o Ninja, né? E essa questão da coragem para mudar, quando, para quem está assistindo a gente aí, de repente vai querer empreender, chega uma hora que você tem que pular. Você tem uma hora, não adianta. Você pode ir levando paralelo, mas tem uma hora que você tem que ter coragem de pular. E o que eu vejo é que essa questão da coragem não é aquela coragem burra no sentido de largar tudo e fazer. Isso aí é uma estupidez, né? Uma idiotice, no caso, né? Que a gente não está recomendando aqui, inclusive, para você fazer isso, né? Deixa bem claro. Não é isso. Mas eu vejo que, assim, quanto mais você encontra e vai buscar desenvolver os seus talentos, mais o seu, vamos pegar, o seu balde, ele vai enchendo com a coisa nova que você gosta, a ponto de ficar insustentável você ficar num outro lugar. Então, você, nesse caso, né, do marketing para vendas, é isso? Ou de venda para marketing? De vendas para marketing. De vendas para marketing. Pô, eu continuo mantendo aqui, né? Já viu aquele exercício químico onde, por exemplo, você tem um balde cheio de água, de coisa suja. Você vai colocando água limpa e a água vai começando a sair. Só que quanto mais água limpa você coloca, vai transbordando, a água suja vai saindo. Chega um ponto de tanta água limpa que tá, a água suja sai. Não estou dizendo que necessariamente o que está fazendo hoje é sujo, mas é só a ilustração. Então, quanto mais coisa você vai colocando, a outra vai transbordando e saindo. Então, quanto mais você buscar o desenvolvimento desse talento, mais você vai sentir a coragem de pular, porque você vai se sentir seguro também. Então, eu lembro que quando eu estava fazendo a 2012, 13, que o bicho do empreendedorismo me picou. Falei, cara, não dá mais, não consigo mais trabalhar assim. Mas por quê? Porque eu vivia estudando sobre isso, final de semana, igual você falou, lavar louça escutando, na época não tinha podcast, mas lavar louça escutando um áudio, alguma coisa, não é pesado, você passa a madrugada estudando. Com o tempo, de tanto que você coloca coisa nova, a coisa velha sai. E aí você vai ter mais coragem ainda pra falar, cara, eu não tô pronto, eu preciso de uma oportunidade. Nem que seja, cara, eu vou fazer meu período, fazer igual o Julian, ter 5 empregos. Mas eu vou fazer, então acho que é muito legal o que você falou, acho que ilustrando da minha experiência, sabe? Essa questão da coragem pra mudar. Que é muito bom. E acho que uma experiência não invalida a outra também, porque, por exemplo, vou pegar o exemplo do vendas para marketing, né? Marketing também tem a ver com comunicação, vendas precisa se comunicar muito bem, os dois lidam com clientes de formas diferentes, então precisa dessa habilidade também. Então, de uma forma ou de outra, ele pode utilizar as habilidades que ele aprendeu lá atrás para aprimorar as novas. Isso, e tudo é conectado, igual o Steve Jobs fala também, né? Todos os pontos, no seu caso. A disciplina que você teve no esporte, com certeza você utiliza até hoje, não é? Então, todos os pontos estão conectados, mesmo que às vezes uma área não seja exatamente correlacionada, né? Então, até a pergunta que eu te faço também. Qual foi a importância do esporte para você aqui? Porque, já entrando nessas mesmas perguntas aqui, né? O passo número 1, não se comparar, encontrar e desenvolver talentos, coragem para mudar. Como é que foi o esporte dentro de tudo isso para você? Foi importante até hoje, não? Olha, Edson e Nicole, assim, o esporte, ele é um silo, ele é um hub de aprendizados. A gente sabe que o esporte, ele nos traz todas as formas de frustrações, né? E até, inclusive, de sucesso, né? Que a gente tem hoje no dia a dia corporativo, por exemplo. A ideia de você perder, levar um vareio. E, sendo bem honesta, tinha vezes que eu não via nem a bola vindo, né? Assim, passava um jogo inteiro que eu não via a cor da bola. Então, eu saí disso sabendo, poxa, deixa eu olhar pro lado bom disso. Deixa eu tentar pensar, poxa, mas era a melhor do Brasil comigo,
Mas era ali a pessoa que estava ali no... Então, tá bom. E depois, inclusive, assim, tive esse primeiro momento onde perdi de lavada dessa melhor do Brasil. E anos depois, perdi de novo, mas perdi de menos lavada. Sim. Né? Poxa, pra mim aquilo tinha sido uma conquista. Exato. Né? Se eu tivesse perdido lá no início, não tão de lavada, talvez eu não tivesse dado esse valor. Mas pra mim eu saí ganhando. Lá na frente eu saí, poxa, que legal, olha só. A evolução. E eu acho que esse é o ponto. O ser humano é movido à evolução. Nós precisamos estar em constante evolução. O nosso movimento, ele é sobre o que eu posso fazer a mais, como que eu posso me desenvolver mais. E o esporte nos traz muito disso. Mas ele nos ensina que não é... Eu falo muito a Alice nos Países das Maravilhas, né? Ele não é Disney, ele não... O esporte nos traz para a realidade, ele tangibiliza. Opa, aqui a gente precisa se desenvolver, você precisa ter essas características para seguir na frente. E muitas vezes é física, muitas vezes é emocional, muitas vezes é algo mais focado na estratégia que você usa, você precisa de técnica. Então são vários fatores que você precisa para conseguir ganhar. E aí a gente aprende que não é fácil. Não é tão fácil assim ganhar um jogo. Legal. Que massa, que massa. Muito bom, muito bom. Você pratica algum esporte ainda hoje, não? Olha, hoje eu vou me considerar mais voltada a levantamento de Bernardo, né? Que é um baita esporte, né? É um baita esporte. Exato. 13 quilos toda noite. Sim. Mas é o amor da minha vida, né? O meu pequenininho. Que legal. É uma alegria. Mas eu não tenho tido uma rotina tão grande de esportes por conta do tempo. E a gente fala muito sobre quem quer tempo acha, né? Quem quer acha tempo. E eu vou dizer que hoje eu entendi, e inclusive eu acho muito importante trazer isso nesse podcast. Depois de ser mãe, eu aprendi a qualificar meu tempo. Muito mais. Acho que num ambiente onde eu não era mãe, eu tinha uma proposta em que eu passava o dia em reunião. Eu chegava em casa, eu ainda trabalhava muito, eu ainda via todos os e-mails, ainda conseguia resolver todos os problemas à noite. Às vezes madrugada, e não às vezes, muitas madrugadas eu passei acordada para iniciar o trabalho antes que todos. E hoje é praticamente inviável esse movimento. Então, o que nós precisamos fazer? Né? Num primeiro cenário, quando a gente vira mãe... Opa, aquele meu tempo infinito, ele já não é mais. Eu já tenho que qualificar meu tempo muito mais do que quantificar ele. Exatamente. Eu preciso focar, eu preciso ser, né? Talvez o livro do essencialismo, né? Que já foi trazido aqui no podcast, no passado. Poxa, como que eu posso garantir que as ações são mais assertivas, né? E direcionadas ao que eu preciso conquistar do que a quantidade de e-mails que eu resolvo. Porque é muito bom, né? A gente termina os e-mails... A dopaminazinha ali, né? São maravilhosa. Terminei todos os meus e-mails. Que bom, que delícia. Legal, vou pra casa feliz, ó, dirigindo o carro. Que legal. Eu não fiz nada. Talvez eu não fiz nada. Talvez eu não resolvi muita coisa, não. Sim. Né? Ou às vezes você faz algumas reuniões ali que foram chave para que os problemas reais forem resolvidos. E elas são difíceis. E exige coragem. E exige aquele esforço. E às vezes a gente fica se estendendo. E eu vou fazer na semana que vem. Deixa eu passar para daqui 2 semanas eu vou marcar essa reunião. Sim, sim. A gente fica se postergando para fazer essa grande reunião que é literalmente o que a gente precisa resolver. Legal. Então, legal. acho que é mais nesse sentido. A qualidade do tempo mais relacionada ao que dá resultado para você e para sua vida, né? Legal. Você acha que tem mais algum outro passo? Então, não se comparar, excelente. Encontrar e desenvolver os seus próprios talentos. Coragem para mudar. Para ter evolução. essa... Coragem para mudar. Oi? Pode falar. A coragem para mudar, que é a evolução, né? Entendi. Tem mais para ter essa carreira meteórica? Como é que foi mais para você? Tem mais alguma dica? Acho que tem um ponto muito interessante que a gente pode considerar aqui. É o ponto de bagagem e experiência. Quantas vezes a gente entende que uma carreira meteórica, ela talvez não esteja tão atrelada à experiência,
ou a bagagem que a pessoa carrega. E eu acho que todas as carreiras, de certa forma, precisam caminhar para o entendimento de todas as situações que aparecem. Então, traduzindo, né? Imaginem um relógio, né? Eu até trouxe, assim, essa metáfora aqui, que é um relógio precisa passar por todas as horas. O relógio é o nosso tempo de experiência, né? O relógio é a bagagem. As horas são as experiências que aparecem no nosso dia a dia. Cada experiência nova é uma hora nova que a gente passa, um segundo novo que a gente passa. E, às vezes, a gente não sabe lidar com eles. Às vezes, a gente já passou por eles em algum momento da vida. Então, aquilo vai combinando com a bagagem que a gente leva. Alguma situação nos parece semelhante àquilo que a gente passou por trás? A gente geralmente tem algum input, a gente tem... Opa, deixa eu trazer uma opinião. Eu acho que a gente pode seguir dessa forma. E aí, a gente vai lá para neurologia, né? A minha querida Macu também trouxe para mim, na minha primeira sessão de coach, ela desenhou um neurônio. Que neurônio, que carga de neurônio. Eu falei assim, olha, Fernanda, deixa eu te falar uma coisa. Nós não somos borboletas. Nós não nos transformamos. A gente não se transforma o casulo não se transforma em borboletas. O nosso neurônio, ele é programado instintivamente a lidar com as situações de uma primeira vez e aprender com elas, a nível de sobrevivência. Então, geralmente, nós temos uma primeira sinapse, onde a gente entende aquela situação, a gente vê que aquilo talvez em algum momento foi um perigo e a gente responde aquilo de alguma forma. Aquilo deu certo? Legal, nós vamos seguir geralmente aquele mesmo padrão em várias e diversas formas, né, em repetidas situações ou cenários, a gente vai agir da mesma forma. São atalhos neurais ali, né? Caminhos neurais. Atalhos neurais. Sim. E aí, para criar um novo, como é que funciona? Leva tempo, é difícil, a gente precisa fazer novas conexões, novas formas de reagir àquilo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, eu acredito que para... justamente como o Edson trouxe. O que mais que a gente precisaria? Né? Pegar a nossa mochila de ferramentas, de tudo que nós temos hoje, e entender se a gente precisa atualizar essas ferramentas, se a gente precisa fazer um curso novo, pegar um curso de Excel. Eu já digo a todos que eu vou comprar, eu falei pro Edson, eu vou comprar o meu curso de BI, porque eu adoro business, e eu preciso me desenvolver nisso. Legal. Quais são as ferramentas que eu preciso me munir? Quais são os aspectos que talvez não façam mais sentido? As ferramentas já estão enferrujadas ali. Opa, deixa eu me especializar, deixa eu mudar. Então, esse ponto, ele é muito importante. Então, essa é uma vigilância, né? Tá sempre de olho ali em se atualizar, não é isso? Se atualizar. É o que ela falou do quarto ponto de evolução. Não se sentir confortável em ficar estagnada. Exatamente. É basicamente, não existe carreira fácil. Não é fácil. Não existe carreira fácil. E por isso que eu quis trazer luz a isso. Muito legal. Apesar da idade, apesar do pensamento da carreira meteórica, acho que quantas coisas a gente foi aprendendo nesse caminho, quantas coisas. E aí eu convido a todos, né? O ouvinte, né? A gente fala muito leitor do passado, né? Mas o ouvinte, quem está assistindo, quem está ouvindo, olhar para a carreira, honrar a carreira que viveu até hoje. É uma dádiva o que nós temos hoje. E cada um tem seus grandes pontos. Quantos sucessos já tiveram até hoje? Quantas coisas maravilhosas a gente pode coletar? Pense numa sacola com várias pedrinhas preciosas. Quantas pedrinhas preciosas devem ter na sacola de cada um de nós hoje? Muitas. Muitas. Legal. Muitas pedrinhas, muitas coisas legais, muitas coisas a partilhar. Então, eu acho que é mais sobre entender tudo isso. Usar usar ao favor, né? Os talentos, usar tudo isso em prol de algo, em prol de uma companhia. Né? Hoje eu botei a Neodente como uma grande... usar os meus talentos em prol da Neodente. Como que a Neodente pode crescer? Mas pode ser em qualquer forma. Pode ser no Ninja Talks, que é sensacional, que é um programa que hoje eu admiro muito, que traz pessoas para
para falar, né? Para apoiar os outros. Então, eu acho que é sobre isso. É sobre usar essas grandes preciosidades que nós vivemos até hoje. Que legal. Para evoluir. Muito bom. Você acha que o sucesso vem como consequência de tudo isso, que faz com que as pessoas realmente te enxerguem, te valorizem e você consiga alcançar cargos melhores? Acho que sim. Acho que sim, né? E sem entrar numa fantasia, né? O sucesso é consequência do trabalho duro, né? Assim, a gente vê muita gente... Não é tão assim. Mas é. Mas só que é gostoso. Só que é de uma forma que você curte. É de uma forma que ele é válido para você. É uma forma que faz sentido. É uma forma que conecta com o seu eu interno. É uma forma que realmente... E se você está conectado consigo... Acho que sim. E o Edson me perguntou agora, eu faço algum esporte? Você sabe, Edson, que eu não faço muito esporte. E tem muita gente que conta as horas para postar as quilometragens, né? E será que isso está conectado ao seu eu? Ou é só para postar? E se tá, que legal, massa, sensacional. Mas se não tá, será que eu não tô tentando atingir um objetivo que talvez nem seja meu? Legal. Viver o sonho dos outros, né? E uma dúvida que eu fiquei aqui também, sobre essa história, porque dá para perceber que você é uma pessoa que busca conhecer muito sobre o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, né? E inclusive muitas pessoas acabam julgando errado. É autoajuda, negócio meio, né, ali e tal. E mal sabem, né, que é um tesouro você se encontrar, você se estudar, se autodesenvolver, buscar autodesenvolvimento. Eu vejo que você tem esse drive muito forte, né, de buscar isso. De onde veio isso? E como que você alimenta isso? Desde quando você está fazendo isso? E qual dica você dá para as pessoas conseguirem ir para esse caminho? Porque você tem muito claro que você se conhece bem, está buscando se conhecer cada vez mais, e você puxa bastante para essa parte. Que sensacional isso. É um prazer compartilhar esse ponto, porque eu faço terapia desde os meus 9 anos, desde que eu me mudei para Curitiba. E eu acho que foi um momento onde existe muita... Eu não digo eu criança, né? Mas é um momento onde o adulto se sente muito questionado se aquilo é válido ou não. Uma estratégia que existe muito no nosso cotidiano, na nossa perspectiva existem algumas catequias que nós seguimos hoje, mentais. Geralmente elas vêm de um pai crítico, né? Ou um parental crítico, independente de se foi uma mãe, se foi um pai, ou se foi um professor, ou se foi, né, um mentor. Existe uma catexia adulta, nossa, que ela é desenvolvida ao longo do tempo. E existe uma catexia criança. O que é catexia, para quem está ouvindo a gente? Catexia é um estado do ego, né? Levem como pensamentos. Tá. Pensamento infantil. Pensamento, de repente, é uma criança que recebe uma tarefa nova e é reativa. O tal do pensamento intrusivo que fala, intrusivo. né? Não quero isso. Que droga. Sim. Tô bravo. Tá. Ou a própria catexia criança, ela traz um pouco do pensamento fantasioso, né? De que nós vamos ser sempre amigos, nós somos os melhores amigos desde o início e uau! Sim. Mas nós vivemos entre nós, né? E todos nós aqui hoje, nós temos todos esses pensamentos circulando na nossa mente o tempo inteiro. E o que significa isso a ideia é que a gente sempre volte para o nosso estado mais adulto possível. Né? O estado crítico, ele é geralmente quando a gente critica alguma coisa. Quando a gente... Sim. Não é legal, não concordo com isso. Peraí, deixa eu parar de criticar, entender que talvez eu não entendo isso. Talvez eu não entenda isso. E foram seus pais que colocaram você com 9 anos na terapia? Foi isso? Foram, desde o início. Seu pai mais sua mãe, mais seu pai? Mais a minha mãe. Mais sua mãe? Mais a minha mãe. Por conta da mudança de estado, foi isso? Da mudança de estado. Da relação de novas amizades. Cara, olha que interessante, né? Esse feeling, essa percepção da sua mãe, sempre, porque hoje em dia, todo podcast praticamente que a gente fala sobre autoconhecimento aqui. E, gente,
quem está assistindo os podcasts anteriores, você pode perceber, as pessoas que a gente está trazendo aqui são pessoas de alto nível. Todos aqui, sem exceção, falam sobre terapia. Todos. O sucesso deixa pistas, não é? Não é à toa, não é aleatório. E as pessoas que estão vindo aqui, até então, salvo engano, talvez da Karine, que eles não são psicólogos de formação, mas entendam que a terapia, que tem esse tabu ainda, né? De que é pra doido, é um absurdo. Mas dá pra ver que a sua mãe, é o que você comentou das decisões nossas, as decisões dos nossos pais, decisões dos nossos avós, influenciam o que a gente é hoje. E aquela decisão da sua mãe mudou sua vida, mudou sua mãe e seu pai, não sei, enfim. Aquela decisão trouxe você até aqui. Né? Então, olha o quanto é importante para quem é pai. Eu sou pai, também tenho 2 filhos. O quanto o reverbera num legado que a gente tá falando aqui, né? É um legado seu que, com certeza, o Bernardo já vai ter esse background também, né? Então, foi a sua mãe que encaminhou você para terapia e você sempre ficou, desde então, dos 9 anos de idade até hoje, fazendo ou evoluindo e tal. Foi dali, então... Mas na época você não percebeu, você foi porque sua mãe colocou você. Mas quando que foi a virada? Você fala, poxa, não sabia que eu gostava disso, gostei, e agora eu vou colocar isso aqui como catapulta até profissional. Quando que foi essa viradinha? É isso que eu quero pegar aqui. Foi um momento onde eu me vi, depois de trabalhar muito, eu engravidei, tive o Bernardo, tive a minha licença. Imagina que para uma pessoa que ficava trabalhando, né, infinitas horas, pegar 4 meses e meio de licença, maternidade, foi difícil, eu chamei os meus liderados, na época, as 2 lideradas que eu tinha, chamei elas à minha casa, inclusive, me viram amamentar enquanto fazíamos reunião. Então, para mim, eu acho que o momento mais difícil e chave foi como voltar ao trabalho, a rotina que eu tinha, né, de muito amor e paixão e talento, e talvez era fácil para mim. Mas eu tinha um outro amor e paixão também. Claro. Que era o Bernardo, né? Então, como que eu lidava com isso? Quanto de energia eu colocava em cada um? E aí, hoje, eu entendi, e aí foi aí que surgiu a minha paixão por essa ideia, né? Por colocar sempre no modo adulto. Opa, deixa eu entender o que significa isso. Deixa eu pôr luz no que significa esse medo, essa necessidade, essa raiva, essa emoção. Então, foi aí que eu comecei a estimular um pouquinho mais esse universo, né? E concordo com você. No passado, a gente chamava muito, é de louco. E até hoje, a gente vê, assim, até, inclusive, terapia de casal. Mas quer dizer que a gente tá tão mal, assim... né? Ou, eu acho que não é sobre isso, eu acho que é sobre se conhecer. É uma pessoa que tá lá, que você confia e que tá te apoiando a trazer luz. O papel do terapeuta, ele é justamente te trazer luz para o que tá acontecendo. Ele não é te guiar para ir para frente ou para trás, sim, ou ir para o lado ou para o outro. Ele é para te trazer luz. Deixa eu tentar interpretar o que você tá falando, te trazer luz para isso. Legal. Esse é o papel dele. Sim. E acabou. Não tem nada mais, é isso. É né? uma pessoa que não te escuta e não te julga, né? Exato. Nada. Sua mãe é muito corajosa, viu? Porque 20 anos atrás tinha muito tabu em cima de Sim. terapia. Muito. Mas isso conecta muito com a sua história, com a história dela, né? Antes aqui, inclusive, a gente estava falando bastante de honra. E isso é uma demonstração, né? Também de honra dos seus ancestrais, né? Em vez de que você tem bastante essa parte, né? E assim, eu trazendo até pro lado pessoal, talvez você tenha respondido, ou se foi um outro momento. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Em qualquer etapa da vida, seja profissional ou pessoal. E como é que foi esse transpor desse momento mais difícil que você teve? Eu tive vários momentos difíceis na minha vida. Vários momentos onde eu me vi num lugar bem escuro. E eu tive que, de alguma forma, entender como olhar para o cenário de uma maneira mais leve. Eu acho que esse é o ponto. A gente sabe que as pessoas que a gente ama se vão. Então, esse foi uma das grandes perdas que eu tive já. Uma pessoa muito querida na minha vida, na minha família.
E se foi, aquilo foi muito difícil para mim. Mas eu acho que a gente entende que, de uma certa forma, era o momento da pessoa se ir na vida, né? E como que a gente fica aqui? A gente fica com os ensinamentos, a gente fica com os aprendizados, a gente fica com o coração, né, da pessoa. E eu acho que esse é um grande aprendizado nosso. Nós temos que seguir a nossa vida e continuar o nosso rumo, sabendo que justamente a comparação que eu trouxe muito no início, né? Não é só em métodos comparativos, mas em métodos de... Esse é o nosso jardim. Vamos criar a nossa família, vamos criar o nosso ambiente, ele precisa estar sempre forte. E as pessoas que nos trouxeram luz algum dia, que foram importantes para nós, que bom que elas foram. E é isso. Que bom que nós fomos importantes. Que agradecimento que eu tenho sobre os aprendizados que eu tive. E outra fase muito difícil na minha vida foi justamente essa. A volta ao trabalho na maternidade. A volta a um grande compromisso que eu tinha no meu ambiente de trabalho, a um grande compromisso que eu tinha no ambiente familiar. Como casar esses dois? Quantos braços eu tinha para isso? Pensa os outros braços, a saúde, a religião, os amigos, a família, né? Eu não tinha nem braços. E até hoje, eu sou bem honesta, eu só tenho 2. E eu falo pro meu marido e eu falo para as pessoas, eu só tenho 2 braços. Eu tô trabalhando, tô dando o meu melhor, e se eu chego em casa, eu tô sendo mãe do Bernardo. E eu preciso, até hoje, encontrar formas de ter... Equilibrar, trazer uma amizade aqui, né? Trazer minhas amigas, que eu gosto muito. E é muito difícil até hoje. Mas eu acho que são aspectos que são muito difíceis. E a gente precisa encontrar os pontos positivos, os aprendizados, e seguir daqui para frente. Acho que a culpa é o pior ponto. Legal. Né? Não devia ter feito isso? Não. Daqui para frente, como que eu posso agir melhor? Como que eu posso trazer mais meus amigos, então, se eu não trouxe tanto? Como que eu posso mais me diferenciar? Enfim. Que legal. Acho que é mais nesse sentido. Fernanda, a gente está se aproximando da reta final, mas eu queria te fazer uma última pergunta mais voltada para o profissional ali, antes do Edson entrar nas dicas e tudo mais. Quais são os 3 pilares que te motivam e incentivam a continuar crescendo? Uau, os 3? Uhum. Eu acho que existe uma questão muito da paixão. Acho que é o primeiro pilar que me move. Mas não quer dizer que é o pilar que move a todos os ouvintes, a vocês. Cada um tem seus pilares, né? Não tem certo e errado. Eu não acredito em certo e errado. Meu marido fica super bravo comigo. Mas como assim não existe certo e errado? Eu falei, não existe. Cada um tem sua forma de olhar para a vida. Então, para mim, eu acho que é isso. Assim, a paixão sobre aquilo que eu faço. Isso é uma coisa que me move. Eu não sou uma pessoa que eu acordo todo dia. Nossa, que droga. Que eu tenho que trabalhar. Nossa, que peso. Não, eu acordo bem, que legal. Vamos lá, vamos para um novo dia. Não quer dizer que é fácil. Tem dias que eu chego destruída. Mas quer dizer que tudo bem, foi mais um dia de grandes aprendizados. Eu acho que tem uma questão muito não sei se vão ser 3, né? Mas tem uma questão muito focada o que eu vou deixar para o meu filho. Legado. O legado que o Edson trouxe. Como que eu posso fazer com que ele se espelhe em mim, em comparação ao trabalho, né? E ele olha, poxa, minha mãe trabalhou muito. Minha mãe também trouxe essa importância do trabalho, a importância de saber ganhar, perder, a importância de saber lidar com situações difíceis e ressurgir das cinzas e fazer as coisas diferentes, né? Eu acho que esse é um ponto que ele faz muita diferença na minha vida, todos os dias. E eu acho que existe uma questão de muito do que o Edson trouxe, do desenvolvimento interno. Quando a gente começa essa jornada, ele nunca para. Eu não acho que infelizmente, mas é uma coisa que a gente não vai parar. Até o final da vida, você vai encontrar coisas que você ainda está aprendendo. Você está desenvolvendo, que você ainda não é bom o suficiente, ou... Deixa eu entender mais sobre esse assunto. Não é nem necessariamente ser bom ou não. Você não entenda suficientemente para saber se você é bom ou não. Então, eu acho que justamente essa questão. Eu acho que finalizaria com
com deixa eu conhecer um pouquinho mais sobre essa situação que eu ainda não conheço. Acho que esse seria o grande... Que legal. Os grandes muito bom. pontos. Nossa, muito legal esse episódio. Adorei. Nossa, bem que você comentou no começo, né? Que espero jogar luz. Você fala bastante sobre jogar luz, né? Sobre alguns assuntos e você trouxe muita luz para diversos assuntos aqui, né? A gente falou bastante de coisas corporativas, mas com essa luz do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento interno, de olhar para os seus próprios talentos de dentro para fora. Não é isso? Muito legal a sua história, muito legal mesmo. Deixa agora aqui, né, o seu momento final, se você quiser passar alguma dica, se você pudesse lá, falar uma principal dica, né, para quem está ouvindo a gente, qual seria, né, ali, e também como te encontrar, né? Tem todos os contatos dela, pessoal, estão aqui embaixo, enfim, mas qual é o melhor canal para te encontrar, para te achar? O momento é seu, até a sua câmera é aquela ali, fique à vontade para deixar a sua mensagem final. Bom, pessoal, então eu queria agradecer a todos, né? A todos aqui do estúdio, do Ninja, que me receberam também e que me buscaram. Eu acho que é um podcast que ele, justamente no início da conversa com o Edson, ele trouxe, poxa, mas eu quero trazer não só hard skills, mas soft skills para as pessoas, eu quero trazer um passo a passo, eu quero dar luz para as pessoas. E eu acho que esse objetivo tem sido cumprido com maestria. Então, parabéns a todos aqui que estão produzindo, né, esses episódios. Eu tenho curtido muito, né, todas as quintas-feiras. Sim. Me corrija se eu estiver errada. Eu fico ansiosa para ouvir o próximo. Mas eu daria a dica que é o seguinte. Se você está aqui ouvindo, se você já está aqui, está nos ouvindo, você já tem infinitos passos à frente. Você já está querendo se desenvolver, você já está querendo mais. Provavelmente é uma pessoa que está já em busca de se conhecer cada vez mais e de conhecer quais são os seus talentos e quais são suas maiores qualidades e se desenvolver profissionalmente. E eu acho que esse é o grande ponto. Então, o primeiro ponto é se reconhecer, honrar a sua jornada, já saiba que você já chegou num lugar muito legal, muito bacana e que daqui para frente, né, não daqui para trás, mas daqui para frente, quão mais eu posso seguir dentro da minha essência. Não só no que eu preciso fazer, mas do que me conecta, do que ressoa com o meu interno, do que faz sentido para mim, do que é a minha paixão, do que é meu talento, que as pessoas reconhecem que eu sou e do que eu tenho coragem de seguir. Então, acho que seria um resumo, um wrap-up de tudo que eu trouxe aqui, né? Mas que fica aí para os ouvintes que estão aqui conosco. Muito legal. Gente, esse foi mais um episódio. Muito bom, né, Nicole? Muitos aprendizados. Eu tô aqui ao vivo, né, conversando com a Fernanda, com a Nicole, mas eu tô sempre reassistindo a gravação, porque, nossa, tem muitos aprendizados que a gente colhe, tá? Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Fica um convite para voltar, tá bom? Tô pensando em fazer outros episódios aí com mais pessoas. Tem vários outros temas que dá pra gente falar com certeza aqui. Sua história é bem abrangente, você tem bastante conhecimento. Fica aqui o convite para voltar, de repente, aí no futuro breve, se Deus quiser, tá bom? Com certeza, tá bom? Estarei aqui. Muito obrigado. Nicole, obrigado também mais uma vez. Mais um episódio aí. Tamo junto. E, gente, esse é o Ninja Talks, tá? Compartilha esse podcast com todo mundo. Tem no YouTube, né? Aqui provavelmente está assistindo no YouTube. Tem no Spotify também. Pega o link, manda nos grupos. Manda para as pessoas, porque é a corrente do bem, né? Então você tá aprendendo aqui de graça, que a gente tá fazendo isso para você. Pega também esse link e compartilha com seus colegas, seus amigos do trabalho, da empresa, seu pai, sua mãe, enfim. E vamos juntos crescer ali em estatura e em sabedoria também, certo? Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.